últimos anos, uma nova gama de empresas decidiu adotar, adaptar e modernizar a noção do D2C. Simplificando, as marcas do direto ao consumidor, que são aquelas que projetam, fabricam e vendem produtos direto ao consumidor. Para entender melhor o modelo de negócios, como ele vem crescendo e o que esperam os consumidores, a Adyen realizou uma pesquisa em parceria com a consultoria 451 Research, entrevistando 200 empresas e 3 mil consumidores na América do Norte. Para falar sobre 8 estratégias para expandir seu negócio D2C com pagamentos, vamos chamar ele, que com mais de 10 anos de experiência na indústria de pagamentos, é responsável por vendas na Adyen na América Latina desde 2012. Seja muito bem-vindo, Renato, VP de vendas da Adyen. Olá, boa tarde. Boa tarde, Malu, tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vindo, trazendo aí 8 estratégias, é uma palestra que a gente vai ter muita coisa para anotar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite e a organização, realmente o evento está excelente, é um prazer falar com vocês, falar com todo o público, e espero que ao longo aí desses 15 minutos, bastante conteúdo seja dividido e absorvido, e que cada vez mais a gente consiga alavancar os negócios de D2C aqui no Brasil. Com certeza, a palavra está com você, boa palestra. Legal, muito obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Renato, eu sou responsável por vendas aqui na Adyen. A Adyen é uma empresa de soluções de pagamento global, a gente está aqui no Brasil há 10 anos, eu estou aqui há 10 anos também. E a gente tem bastante experiência em diversas indústrias, varejo, serviço, e indústria em si, né, o D2C, é uma vertical bastante forte para a gente, né? E a gente, durante todo esse dia, a gente viu como que o D2C tem crescido, né? Como que esse volume de negócios tem crescido, né? Desde, como o Fábio acabou de mencionar, Samsung, Motorola, Whirlpool, Nestlé, a gente pode colocar Netflix, Globoplay, todas essas empresas que produzem serviços, né, ou produtos e entregam direto ao consumidor. E outra palavra que a gente ouviu bastante ao longo do dia foi experiência, né? Então, a expectativa em relação à entrega das empresas para o consumidor vem crescendo cada vez mais. A gente se tornou mimado ao longo dos últimos anos por tantos serviços bons que a gente tem recebido. Então, a expressão, né, vamos fazer um serviço tipo Uber, porque realmente a experiência que você tem é bastante agradável e todas as empresas buscam isso. Então, em relação ao D2C, o que é curioso notar, né? Ao longo desses anos, as empresas de fato perceberam que estabelecer uma relação direta com o consumidor final é o caminho mais fácil, né, e mais seguro para você criar engajamento, né, criar identidade com a marca, estabelecer novas jornadas de compra com seus consumidores e criar um diferencial competitivo, né? A Malu acabou de falar que preço normalmente é o terceiro fator, né? Então, todas as decisões, elas são baseadas mesmo em experiência. E com esse contexto, a gente a gente encomendou essa pesquisa, né, com a 451, para entender um pouco melhor quais são as oportunidades que a gente tem no D2C e quais são os desafios desse modelo em relação a pagamentos, né, especificamente. E a gente encontrou alguns resultados bastante interessantes nessa pesquisa. Acho que o primeiro, só no mercado norte-americano, a gente está falando de um potencial aí de mais de 160 bilhões de dólares. E aí, quando a gente fala desse potencial, a gente está falando aqui de demandas que não foram, de certa forma, atendidas, seja porque existe a necessidade de um novo canal de venda, existe a necessidade de mais formas de pagamento, de outras jornadas, mas é um mercado absurdamente grande. Aqui no Brasil, não tenho dúvida de que existe um potencial tão grande quanto, e que cada vez mais a gente está vendo as indústrias indo direto para conseguir abocanhar um pedaço desse crescimento. Até mesmo essa pesquisa que foi divulgada agora, existe sim um crescimento muito forte, e na indústria não é diferente. E quando a gente fala desse potencial que não foi atingido, é curioso ver que a demanda por experiência do consumidor
traz aí consequências fortes quando, por exemplo, a indústria não entrega formas de pagamento que o consumidor espera. Então, mais de 40% dos entrevistados afirmaram que eles deixam de comprar por falta de opção de pagamento. Então, quando a gente fala de indústria, qual que é o caminho que o consumidor vai tomar? Ele vai através de uma loja de departamento ou de algum outro distribuidor do seu produto ou serviço. Então, se atentar a essa característica, ser aderente ao que o seu público consumidor espera, é super importante. Por quê? Porque a gente também identificou que só 35% das empresas oferecem métodos de pagamento alternativos. E, aqui a gente está falando de, aqui no Brasil, né, um Pix, talvez um Google Pay, Samsung Pay, etc., que melhoram a dinâmica da transação e o engajamento, porque no final das contas é o que é mais conveniente para o Renato comprar e não para a empresa oferecer. Então, esse é um ponto super importante. E, perdão, passei aqui uma etapa, 30% das empresas já adotaram programas de fidelidade atrelado ao meio de pagamento. Então, o Fábio da Sinapcom acabou de mencionar, né, o Loyalty. É super interessante identificar programas de recompensa e reconhecimento do consumidor sendo adotados pela indústria. Então, você realmente cria valor, então você está vendendo a experiência, o valor, e criando uma identidade de marca bastante forte com o seu consumidor, tá? Além de tudo isso, a gente identificou as vantagens, né? O que o D2C traz para o mercado consumidor. Então, isso tanto na perspectiva do consumidor, quanto das empresas que foram entrevistadas, né? Então, o primeiro ponto é a entrega mais rápida e disponibilidade. Entende-se que, por ser o controlador do produto e da oferta, a entrega pode ser mais rápida e a disponibilidade dos produtos também é bastante consistente. A criação de programas de fidelidade, que a gente acabou de mencionar, né? Então, criar vantagens e reconhecer o seu cliente sem a necessidade de intermediários, né? Então, de terceiros fazendo isso. A venda multicanal, né, ou Unified Commerce, como a gente aqui na Adyen chama, que é a possibilidade de criação de múltiplos canais de venda e de múltiplas experiências. Então, você ter vários pontos de contato com o seu consumidor e criar jornadas que sejam atrativas para que ele consiga interagir com todos esses canais. Então, um exemplo aqui bastante interessante, que eu particularmente gosto bastante, é o da Nespresso. Então, você vai numa boutique aqui no Shopping Morumbi, compra um café, toma um café ali, pode comprar uma máquina e etc. E a operação online também faz parte dessa experiência. Experiências de pagamento melhores, né, mais agradáveis, porque no final das contas, ao conhecer o seu cliente e ter acesso ao que ele espera, você cria jornadas mais amigáveis e mais adequadas à expectativa. O atendimento ao consumidor de maior qualidade, porque, de novo, sem um terceiro, você constrói o script, né? Então, você sabe quem é o cliente, você sabe o que ele espera, você sabe qual que é o comportamento dele e consegue criar uma comunicação mais agradável e mais adequada ali ao seu público-alvo. E criar experiências contextuais de compra, que está muito relacionada ali ao cross-channel, Unified Commerce, que é criar jornadas específicas, comunicação multiplataforma, que cada vez mais a gente está baseado no mobile, né? Mesmo dentro das lojas, a gente olha muito o que está acontecendo nas redes sociais e ter um canal de comunicação é bastante interessante. E acima de tudo isso, que é comum para todas as empresas e consumidores, é ter uma vantagem de preço, porque mesmo não sendo o principal fator, o preço é uma camada interessante ali, importante no processo de decisão de compra. Então, o D2C traz vantagens comerciais, até mesmo pelo controle da produção. Então, com tudo isso em mente, grande parte da atenção que vocês têm que dar como provedores de bens e serviços está na experiência de pagamentos, porque é o momento crucial de qualquer jornada de qualquer consumidor. Então, desde a captação desse cliente em qualquer canal, em qualquer forma que você estabeleça, a experiência de pagamento ela pode
fazer o seu negócio dar super certo ou ele pode arruinar a experiência, né? Assim, é muito curioso como que a gente compara as ofertas no momento de compra. A gente normalmente escolhe aquele que nos dá uma experiência melhor, mais agradável, e quando você toma essa decisão e algum problema acontece no momento do pagamento, você pode colocar toda a sua estratégia aí de varejo, né, de entrega, por água abaixo. Então, com isso em mente, eu quero dividir algumas estratégias que a gente tem certeza aqui na Adyen, por nossa experiência, que ajudam a alavancar os seus negócios diretamente, né? Então, a primeira é uma experiência de pagamento consistente em qualquer canal de venda. Então, de nada adianta você construir uma baita experiência online, design responsivo, várias comunicações, integrações, etc., se quando eu vou até a loja, você não sabe quem sou eu, você não consegue trazer o mesmo nível de serviço, o mesmo nível de experiência, de velocidade e de comodidade que eu tenho num outro ambiente. Então, a experiência consistente, ela é fundamental para que a operação de 2C, ela seja consolidada de fato, né? Então, que você consiga concluir essa jornada de forma consistente em qualquer canal que eu vá, que é exatamente a direção que a gente está indo, né? Eu usei o exemplo ali da Nespresso, mas a gente vê diversos outras operações que fornecem uma experiência multicanal, né, o Unified Commerce, que conseguem reconhecer esse cliente e trazer recompensas e reconhecimento total da sua operação e das suas preferências, e trazerem, por exemplo, uma prateleira infinita, que também foi mencionada agora há pouco. Então, você conseguir ter o estoque online em uma boutique é muito interessante. Fazer operações de clique e retire, ou até mesmo o caminho inverso, né? Outro exemplo interessante que não necessariamente é D2C, mas a mecânica é muito interessante, é da Amaro. Você tem uma loja de experiência, você pode consumir e a entrega é feita diretamente para sua casa. Então, criar esse tipo de interação é bastante interessante. E, voltando ali, pegando o gancho do Fábio, usei aqui o Fábio algumas vezes, mas é criar incentivos, né, e reconhecimento, a fidelidade, né, programas de fidelidade, programas de recompensa, que faz com que esse cliente retorne várias vezes para a sua operação, que ele aumente o ticket, porque isso é comprovado, isso desde da inserção do One Click Payments, né, no e-commerce. Entende-se que você consegue aumentar o ticket e a recorrência do seu cliente a oferecer um pagamento sem atrito, com menos barreiras, menos etapas, né? Então, se preocupar com esse ponto é fundamental para que você tenha uma visão unificada do seu consumidor. Então, eu consegui unificar todos os canais, eu estou trabalhando ali com todos os dados em um ambiente único. Isso faz com que equipes de marketing, por exemplo, fiquem extremamente felizes, porque você sabe exatamente qual é a jornada, quais são as preferências, você consegue personalizar ofertas. Então, quando a gente fala de uma visão unificada do consumidor, eu estou falando desde a estrutura da oferta que eu vou fazer até o momento que eu vou comprar, até o momento que eu vou pagar, né? Então, eu sei que o Renato foi na loja ali do Shopping Morumbi, novamente aqui nosso vizinho. Na hora que eu voltar no site, eu já sou identificado, vocês têm as minhas preferências de pagamento e conseguem, sem que eu tenha que pegar a carteira e fazer uma nova inserção de dados, cobrar o Renato em qualquer momento. Então, você sabe exatamente quem é o cliente e, com isso, obviamente, olhando uma operação online, você consegue gerenciar o risco de forma mais assertiva. O grande pesadelo de operações online em relação a risco é conseguir medir a estratégia de regras para que você afaste os fraudadores, né, e tenha menos falso positivo. Porque, de novo, ter uma frustração no momento da transação é péssimo, né? Você acaba perdendo esse cliente quase que para sempre. E quando você faz tudo isso, você consegue, de fato, focar na performance do seu negócio. Então, é conseguir criar
ofertas e produtos e canais de venda específicos que vão trazer mais receita, vão atrair clientes melhores. E uma das etapas fundamentais para isso é que você consiga oferecer métodos de pagamento que sejam adequados à necessidade do cliente. Eu mencionei no começo da apresentação a quantidade de clientes que desistem de uma compra porque não têm as suas demandas por pagamento acatadas. Então, isso é fundamental. E para que tudo isso aconteça, é necessário modernizar a infraestrutura de pagamentos. Então, normalmente, os projetos mais revolucionários que estão na cabeça e na estratégia das empresas ficam limitadas à incapacidade técnica, né, da infraestrutura que você tem. Então, é super importante revolucionar, né, reconstruir a sua infraestrutura com sistemas que conseguem conversar com frente de caixa, com a plataforma do e-commerce, com o ERP, para que os seus controles internos sejam melhorados, que a sua oferta e a sua experiência também sejam beneficiadas, né? Então, de novo, o pagamento é a última etapa, a etapa crucial para que todo o seu investimento, né, na operação D2C ou qualquer tipo de operação tenha o retorno. Então, se você não conseguir fazer um processo de pagamento efetivo, você está gastando muito dinheiro e não está tendo retorno disso. Então, para concluir, quais são as conclusões que eu queria deixar aqui e respeitar bastante tempo, que a agenda está bem extensa, bastante conteúdo hoje. O foco na experiência do cliente, né? Todo mundo fala isso, é super importante. O cliente no centro de tudo. A gente recebe muita informação de cliente, então vamos começar a trabalhar essas informações e conseguir atender, porque no final das contas, a gente está inserido num cenário hiper competitivo. A gente tem empresas de todos os tipos competindo o tempo todo. Então, aquele que conseguir trazer uma experiência melhor para o cliente é aquela que vai conseguir dar os próximos passos. Integrar as jornadas de venda, né, em todos os canais. Então, fazer aí realmente essa remodelação do processo para que as plataformas se conversem e que o Renato seja reconhecido em qualquer maneira, mesmo que seja via app, isso é super importante. E, claro, trabalhar com pagamentos como uma ferramenta de fidelização e diferencial competitivo. Então, o Renato que paga sempre com o mesmo cartão, toda vez que esse cartão passar pela plataforma, saber quem é o Renato, saber o que o Renato quer, conseguir fazer um upsell, cross-sell, as oportunidades são infinitas. Então, a gente tem que realmente conseguir mudar a mentalidade do que é pagamentos e não simplesmente, eu preciso aceitar uma transação de cartão, mas entender que o pagamento pode ser um diferencial competitivo em relação a todos os concorrentes aí, todas as outras empresas que estão competindo pelo mesmo público consumidor. Eu espero que tenha ficado claro. Eu quero deixar os meus contatos aqui para qualquer pessoa que tenha alguma dúvida, queira entrar em contato. Esse é o meu LinkedIn também, meu telefone. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, time do E-Commerce Brasil. Obrigada, Renato, muito obrigada. Eu vou te convidar a continuar com a gente, agora no Salão de Negócios, tirando todas as dúvidas de quem nos acompanha, momento de interação com o nosso público que está acompanhando aqui o nosso dia de conteúdo. Sem dúvida, muito obrigado, ficarei aqui. Obrigada. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!